Quero iniciar a minha fala lembrando um provérbio que diz que não basta cantar para Deus, é preciso cantar em Deus. A diferença é que quando eu canto para Deus, eu sinto que Deus está distante. Eu preciso dizer, falar, cantar para Ele me conhecer. Quando eu digo que eu canto em Deus, é porque é Ele que me inspira. É Ele que sustenta a minha louvação, o meu hino. E aí está o sentido da palavra entusiasmo. Theos, grego, Deus. En significa estar. Entusiasmo é estar em Deus. Toda música, todo hino deve ser um estar profundamente, um permanecer em Deus. Vamos fazer agora uma incursão na história. Eu gostaria de começar pelos mitos. Embora o mito não seja uma estrutura eminentemente religiosa, mas é a base da filosofia grega, mas também contém elementos da divindade. A palavra mito, mitos em grego, significa narrativa. Pode até não haver uma verdade cronológica nos mitos, mas existe uma verdade existencial. Isso é o mais bonito. Já na mitologia egípcia, nós ouvimos que Osíris, ele foi enviado a civilizar pela música. O instrumento dele, o meio, o viés pelo qual Osíris civilizou todo mundo foi a música. Bonito isso. Já na mitologia grega, eu queria lembrar dois contos. O primeiro refere-se a Anfião. Ele recebe uma lira de Hermes. E, à medida que ele toca a lira, a cidade de Tebas é construída. Ou seja, a inspiração para construir uma cidade tão bonita vem da música. À medida que ele tocava, os tijolos flutuavam e iam se encaixando. Repito, não é uma verdade cronológica, mas é uma verdade existencial. Gostaria também de lembrar um outro mito grego, que é Orfeu. Orfeu também foi um grande músico. Ele encanta as pessoas e encanta os deuses. Ele é capaz de penetrar a mansão dos mortos e resgatar de lá, ou pelo menos tentar resgatar de lá, a sua amada Eurídice. Não consegue, mas a sua música é penetrante, ela é terapêutica. Agora, andando um pouquinho mais, o século VI a.C., o budismo. Inicialmente, o budismo tinha uma certa resistência com a música. Preferia o silêncio. Recentemente, dentro de algumas tradições budistas, a música tem sido utilizada tanto para a meditação como para os mantras, que são repetições de frases, sons que elevam a alma e pode levar ao nirvana. Além do budismo, gostaria também de citar o islamismo. É comum na tradição, na religião islâmica, a música que enaltece os efeitos, os feitos, melhor dizendo, de Alá. Sobretudo na tradição sufista, a música é utilizada para um contato mais profundo com o próprio Deus, com o próprio Alá. E através da música, o indivíduo entra numa espécie de um êxtase e proporciona uma comunhão profunda com a divindade. Chegamos agora ao judaísmo. Eu gostaria de citar, logo após a passagem do Mar Vermelho, nós encontramos isso no livro do Êxodo, capítulo 15.
Moisés e a sua irmã, Maria, ou Miriam, como queiram, cantam, louvam a Deus por esse feito. Pelos hebreus terem passado o mar a pé enxuto e os egípcios, os seus opressores, não terem conseguido tamanho efeito. Ainda no judaísmo, nós conhecemos os salmos. Inicialmente, eles eram atribuídos a Davi. Hoje nós sabemos que os salmos é uma coletânea de vários hinos, de vários séculos, muitos séculos. O salmo é um hino para ser cantado. E na introdução de alguns hinos, de alguns salmos, são citados até os instrumentos que deveriam ser utilizados. A cítara, a lira, o tímpano, os sístoros, os símbolos. Chegamos agora ao cristianismo. Quero também citar 2 momentos. Os evangelhos falam que Jesus, na última ceia, salmodiou com os seus apóstolos. Provavelmente eles não apenas recitaram, eles cantaram esse hino como uma ação litúrgica. E na carta, ou nas cartas de Paulo, é o segundo exemplo do cristianismo que eu quero citar. Paulo também apresenta alguns hinos cristológicos, hinos que enaltecem a pessoa e a missão de Jesus. Vejam, nós estamos fazendo uma pequena incursão em várias tradições, em várias religiões. Sempre a presença da música é muito valorizada. Vou dar um salto agora na história e vamos para o século IV e século V. Santo Agostinho. Nós sabemos que Santo Agostinho era um homem austero, um homem do silêncio. Mas há uma frase muito conhecida, quando o bispo de Hipona diz que quem canta reza 2 vezes. Estamos no século V. Agora, indo um pouquinho mais para a história, dando um salto, no século XVIII, nós temos vários compositores que dedicam a sua arte, o seu talento para o louvor, para a música sacra. Eu quero destacar aqui Vivaldi, que faleceu em 1741, portanto, na primeira metade do século XVIII. Lembro também Mozart. Mozart faleceu um pouquinho mais, em 1791, e Beethoven, já no século XIX, 1827. São compositores que criam músicas, criam profundas obras, seja para a liturgia, seja para outros momentos do louvor a Deus, e assim eles estão em profunda comunhão com toda a história da humanidade. Em 1965, na Igreja Católica, nós temos o 21º Concílio. O Concílio Vaticano II produziu 16 documentos. E um dos documentos mais conhecidos é o chamado Sacrosanto Concílio, que é um documento sobre a liturgia. Esse documento, veja, estamos em 1965, a Igreja enaltece a música na liturgia e, sobretudo, a língua vernácula. Agora as pessoas podiam cantar sabendo o que estavam falando, o que estavam dizendo. Já não era mais obrigatório o uso do latim, a língua mãe oficial da Igreja. E também uma outra novidade: o órgão deixa de ser um instrumento oficial da Igreja e todos os instrumentos são considerados instrumentos sagrados. O violão, o tamborim e assim por diante, o acordeon.
Vejam que bonito é isso, essa atualização, porque a igreja quer ter uma abertura para o mundo inteiro. E, finalizando a minha incursão histórica, eu quero lembrar que a nossa música popular brasileira, MPB, embora não se trate de uma religiosidade propriamente dita, mas quantos e quantos autores, compositores falaram da vida, de Deus, da fé. Gilberto Gil, Flávio Venturini, Milton Nascimento e quantos outros. Então, não há como negar a importância da música na religiosidade e na vida de toda a humanidade. Eu termino a minha fala lembrando de 3 fatores que a música traz quando se trata de religiosidade. Primeiramente, a música, ela educa, ela cura e eleva a nossa alma. O filósofo alemão Martin Heidegger falava que nós precisamos transcender. Ele não falava exatamente da música, mas da necessidade, da possibilidade de cada um vencer os próprios limites. E, sem dúvida, a música sempre foi, é e será esse instrumento de transcendência. Uma segunda função da religiosidade na música é o sentido da pertença. Nós sabemos que na língua hebraica, a língua que foi escrita o Antigo Testamento, convocação, assembleia é kahal. E depois, essa palavra ela é utilizada no Novo Testamento, na língua grega, eclesia, que tem esse sentido, assembleia. Portanto, a música, ela faz com que nós tenhamos um sentido profundo de pertença. Você é meu irmão, é meu companheiro, fazemos parte de um povo escolhido, de um povo em marcha. E termino lembrando que a música, ela também, ela deve, foi e poderá ser usada como um compromisso de vida. Porque, através das letras, através da música, nós buscamos um profundo sentido da vida. Mas não é apenas do meu interesse, mas o interesse comum. Aliás, e aí é bom que se diga, um dos sentidos da palavra religião é justamente isso. Religare ou religere. Religare, no sentido de me ligar a Deus, religere, reler, ter um texto comum e através desse texto nós nos identificamos como um grande grupo. Que bom ter a música tão próxima do sentido religioso e a religião gostar e utilizar da música. Espero ter colaborado, contribuído um pouquinho para que você entenda a beleza e a importância da música na religiosidade.